O programa OAB Nacional está começando e você fica por dentro das notícias que movimentaram a Ordem dos Advogados do Brasil durante a semana. Liminar que garante atendimento diferenciado à advocacia no INSS já está valendo. Publicado convênio que facilitará obtenção de CNPJ pela advocacia. 23ª Conferência Nacional da Advocacia está chegando, com uma programação especial, palestras, debates, feiras e shows. E mais, o jurista Raimundo Faoro é escolhido como patrono da advocacia na conferência deste ano. O Senado Federal realizou uma sessão solene em homenagem póstuma a Luiz Carlos Cancellier de Olivo, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele era um dos investigados da Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal, que investiga desvios em programa de ensino da universidade. O vice-presidente nacional da OAB, Luiz Cláudio Chaves, participou da sessão e defendeu que as investigações contra a corrupção devem ser feitas dentro do estrito respeito à lei e às proteções dadas pela Constituição Federal. O respeito ao direito de defesa e ao contraditório deram o tom da sessão solene no plenário do Senado Federal em homenagem póstuma a Luiz Carlos Cancellier de Olivo, ex-diretor da Universidade Federal de Santa Catarina. Cancellier se suicidou no dia 2 de outubro, depois de ter sido preso e afastado do cargo pela Polícia Federal em decorrência da investigação sobre desvios de recursos e irregularidades em cursos de ensino à distância no programa Universidade Aberta do Brasil. Ele se dizia inocente. Parlamentares, familiares e amigos de Luiz Carlos participaram da sessão solene e criticaram a exposição e a condução da investigação que levou a uma condenação pela opinião pública, culminando com a morte do jurista e professor. Não sabia o Cal que todo o esforço dele, que todas as noites mal dormidas lendo para passar nos concursos, não sabia ele que os passos difíceis que ele deu até chegar ao topo do seu sonho de carreira, que era reitor, serviria de alimento para as aves de rapina destruir com ele. Que a lei seja para todos e que nós, ainda na conversa, consigamos parar essa onda de prática fascista que, lamentavelmente, vem crescendo em nosso país. A divulgação das prisões provisórias no Brasil, antes do depoimento dos envolvidos e de sua defesa, é algo que tem sido combatido pela OAB. Após a morte de Luiz Carlos Cancellier, a OAB Nacional e o Colégio de Presidentes de Seccionais emitiram notas sobre o episódio pedindo respeito à lei, às garantias constitucionais do cidadão e à garantia de presunção da inocência. Na sessão solene, a OAB foi representada pelo vice-presidente nacional, Luiz Cláudio Chaves, que criticou a mitigação de garantias constitucionais como devido processo legal. Nos foi concedido um arcabouço de proteções jurídicas institucionais relevantes para que nós tivéssemos essencialmente um regime democrático e um Estado democrático de direito. Sem a Constituição não haverá solução. E o que a Ordem dos Advogados do Brasil pretende é a luta intransigente para que a nossa Constituição seja efetivamente cumprida. O caso do magnífico reitor não é o único e se assevera nas comunidades mais carentes do Brasil. Longe da mídia, o problema não é apenas midiático e operações midiáticas. Ocorre nos aglomerados, ocorre nas comunidades mais simples, mas nós estamos diante também da tentativa de criminalização da própria advocacia brasileira, responsável pela proteção e tutela jurisdicional àqueles que mais precisam, que são acusados sem a possibilidade do exercício pleno de defesa, seja no inquérito policial, seja no processo judicial que se segue. A liminar da Justiça Federal, que garante à advocacia atendimento diferenciado no INSS, já está valendo. A decisão determina medidas expressas que otimizam a atuação dos profissionais nas agências do órgão. Essa é mais uma ação da OAB para garantir o respeito às prerrogativas de advogados e advogadas em todo o país.
A liminar que garante atendimento diferenciado à advocacia nas agências do INSS começou a valer no último dia 30 de outubro. Esse é o resultado de uma atuação intensa da OAB Nacional com as seccionais da Ordem e a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. Com a medida, advogados e advogadas serão atendidos sem a necessidade de agendamento prévio, independente da distribuição de senhas durante o horário de expediente das agências do órgão. Além disso, os servidores do INSS não podem impedir os profissionais da advocacia de protocolarem documentos e petições ou mais de um benefício por atendimento. Obtivemos essa vitória liminar perante a Justiça Federal do DF, que assegura o atendimento prioritário da advocacia, independente de pré-agendamento, o que facilita o trabalho do advogado e, sobretudo, dignifica o trabalho da advocacia em prol da cidadania. Porque o advogado ele tem prerrogativas, não é para utilizar como um direito corporativo, mas para que ele possa atender bem os clientes que são os destinatários finais do nosso serviço. De acordo com a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, caso alguma agência do INSS descumpra a liminar, o advogado ou advogada deve comunicar o fato à ouvidoria da Ordem, detalhando o local do ocorrido e a prerrogativa que foi violada. A liminar concedida pela Justiça Federal do Distrito Federal tem validade para todo o território nacional. Uma proposta que nasceu a partir do Colégio de Presidentes das Seccionais da OAB e do Conselho Federal e que vai facilitar a emissão de CNPJ para a advocacia já está em vigor. Uma parceria entre a OAB e a Receita Federal vai agilizar esse processo. Veja. A partir de agora, os procedimentos para cadastro e alteração de dados e registro de pessoas jurídicas no âmbito da advocacia será unificado. Um convênio entre o Conselho Federal da OAB e a Receita Federal vai facilitar o processo para obtenção de CNPJ para a classe. Pela parceria, os procedimentos serão operacionalizados em cada estado pelo respectivo integrador estadual, em regra junta comercial. Ela fica responsável pela comunicação com a Receita, a fim de dar andamento ao processo, muitas vezes burocrático, de emissão dos documentos de formalização após o requerimento do advogado ou sociedade. O fundamental é a celeridade na obtenção do CNPJ da advocacia. A OAB funciona como um verdadeiro cadastro da sociedade de advogado e também na inscrição individual da advocacia como pessoa jurídica, a chamada sociedade individual. Nesse aspecto, assim que a pessoa se registra na OAB, essa sociedade é registrada na OAB, automaticamente gera já a CNPJ responsável pelo funcionamento dessa sociedade de advogados. É a celeridade na obtenção da CNPJ e, evidentemente, que a sociedade pode funcionar rapidamente, recolhendo seus tributos, gerando empregos, funcionando de forma eficaz em prol da defesa da cidadania. As regras do convênio foram publicadas no dia 27 de outubro no Diário Oficial da União e já estão sendo aplicadas. Para facilitar a consulta de processos e outras atividades jurídicas, a OAB disponibiliza uma plataforma digital para a classe. Acompanhar os avanços tecnológicos está na pauta de atuações da Ordem. A Ordem dos Advogados do Brasil disponibiliza à classe uma plataforma que permite aos profissionais realizar peticionamentos eletrônicos. A certificação digital traz agilidade e economia, eliminando o uso de papel e a necessidade de autentificações adicionais, otimizando assim o exercício da advocacia. A plataforma é emitida pela autoridade certificadora da OAB e compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac. O advogado pode ter múltiplos certificados, embora tenha que ter cautela, porque ter múltiplos certificados não significa que ele deva compartilhar. Ele deve ter sempre consigo os múltiplos certificados, apenas guardando em locais de confiança dele, de segurança, para que ele possa utilizar na ausência de algum. O que nunca se deve fazer é o compartilhamento do certificado digital. Além de criar petições, o usuário pode assinar documentos como contratos e procurações, enviar a declaração do imposto de renda e visualizar os autos. Tudo isso sem a necessidade de locomoção. A certificação digital conta com dados adicionais, como o número de inscrição na OAB, a seccional de lotação e o número de segurança do Conselho Federal. O certificado digital da OAB pode ser utilizado nas Justiças Federal e do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça e tribunais superiores. E por ser digital, a advocacia não precisa se preocupar com os horários seguidos pelos fóruns. A plataforma funciona 24 horas por dia. Cada certificação possui um prazo de validade judicial de 3 anos,
o que possibilita que o mecanismo não fique obsoleto, sendo substituído por outra tecnologia. Os interessados em adquirir a plataforma, além de pagar pelo serviço, devem estar regularmente inscritos na OAB. Após o preenchimento dos dados, é necessário marcar a validação presencial. São mais de 1.000 pontos de atendimento da autoridade certificadora da Ordem dos Advogados em todo o Brasil. Esse ano, São Paulo recebe a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Um dos maiores eventos jurídicos do mundo, a conferência, realizada pela OAB, vai receber milhares de pessoas durante 4 dias. E para isso, tem preparado uma programação especial, com palestras, debates, feiras e shows. Cada vez mais próxima e com expectativa de público de mais de 20.000 pessoas, a 23ª Conferência Nacional da Advocacia vai debater temas essenciais ao interesse público. O evento vai acontecer no pavilhão de exposições do AMB. Serão 76.000 metros quadrados reservados. O espaço para receber todo esse público já foi pensado. Na parte de credenciamento, uma área ampla para que a advocacia possa se inscrever e pegar seus kits de participação com conforto e rapidez. Mais de 60 guichês de autoatendimento vão facilitar as inscrições. Já na feira, um espaço de 9.300 metros quadrados vai abrigar os 250 estandes variados, entre seccionais, universidades, cursos e muito mais. E para a Hora da Fome, 2 áreas com toda a infraestrutura: mesas, restaurantes e lanchonetes. A capacidade é para mais de 8.000 pessoas. No auditório, onde serão debatidos os mais de 40 painéis, conforto para os inscritos. As áreas são divididas entre palcos para eventos especiais e para os painéis simultâneos. E para cerimônias de abertura e encerramento, um grande palco com espaço para os grandes nomes da advocacia e da sociedade brasileira. Além de todo o conforto aos participantes, um grande show de encerramento vai marcar a conferência. A banda mineira J Quest será a grande atração. O show está marcado para o dia 29 de novembro, às 7h30 da noite, e é aberto a todos os inscritos no evento. Nesta edição da conferência, 40 painéis com mais de 230 palestrantes estão programados, além de dezenas de eventos paralelos. A ideia é debater temas ligados à classe e à sociedade brasileira. Hoje você vai saber os nomes dos convidados para 4 painéis do evento. Cerca de 20.000 pessoas são esperadas na 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia. E quem participar do evento vai poder assistir a palestras sobre os mais diversos temas relacionados à classe e à sociedade. Advogados especialistas vão explorar as principais questões sobre a reforma tributária no painel 19 da conferência. O tema faz parte do eixo número 3, que discute os avanços e retrocessos das reformas estruturais no ordenamento jurídico brasileiro. O painel 20, parte do eixo 4, terá como tema o poder judiciário na visão da advocacia brasileira. Advogados e dirigentes da OAB serão os palestrantes. O eixo de que faz parte é denominado a garantia do acesso à justiça. Sociedades de advogados é o tema do painel 21 da conferência. Grandes nomes, especialistas no assunto, farão as palestras. Ele faz parte do eixo que discute o protagonismo da advocacia, abordando sua valorização, prerrogativas, ética e ensino jurídico. No painel 22, o foco será a diversidade sexual e de gênero. Como debatedores, professoras, procuradoras, advogadas e especialistas, discutindo o pluralismo de liberdade, igualdade e tolerância. A conferência está marcada para acontecer entre os dias 27 e 30 de novembro. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site do evento.
E na programação paralela da Conferência Nacional da Advocacia, mais de 50 eventos especiais estão marcados para complementar as discussões. E você confere agora o que acontece no primeiro dia de congresso. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia vai contar com uma série de eventos especiais que vão acontecer paralelos aos painéis principais. Serão mesas redondas, palestras e subpainéis, além de oficinas e workshops. Na abertura da conferência, 11 eventos especiais estão marcados, como a realização do primeiro Encontro Nacional da Advocacia Negra. Os inscritos na conferência poderão acompanhar também debates sobre direito da tecnologia e informação, a liberdade de imprensa e de expressão, arbitragem e a defesa da advocacia criminal brasileira. Os eventos especiais ocorrem sempre em 2 turnos, de 9 a meio-dia e meia e de 2h30 às 6h30 da tarde. A programação, o local e a lista completa de participantes podem ser consultados no site oficial da 23ª Conferência Nacional da Advocacia. A conferência é sempre um marco nas gestões do Conselho Federal da OAB. E desde sua 6ª edição, o evento escolhe uma personalidade que represente a classe e sua causa. São os patronos. E na edição deste ano, o nome escolhido foi do ex-presidente da entidade, Raimundo Faoro. Raimundo Faoro será o patrono nacional da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A escolha do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, falecido em 2003, foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Pleno da entidade. Em suas 22 edições, a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira teve 19 patronos. Eles são como protetores da causa e representam o espírito de cada conferência. E dessa vez não será diferente. Raimundo Faoro foi um grande defensor da democracia no Brasil. A escolha foi feita baseada no momento vivido no país e também no tema da edição desse ano, em defesa dos direitos fundamentais, pilares da democracia, conquistas da cidadania. Importante, principalmente pelo momento que estamos vivendo no Brasil hoje, tenho convicção de que a história de Raimundo Faoro, a história da OAB, na 23ª Conferência, nesta quadra da história do Brasil, sem dúvida nenhuma, acrescentará muito para a sociedade brasileira. Faoro foi presidente do Conselho Federal da OAB entre os anos de 1977 e 1979, período em que teve papel essencial para o retorno à legalidade democrática no país, atuando em favor da abertura política do regime militar, que governava o país desde 1964, pelo fim dos atos institucionais e pela anistia. A trajetória do ex-presidente da Ordem foi retratada no documentário Raimundo Faoro, Diálogos pela Democracia, produzido pelo Centro de Memória da OAB. Nele, pessoas que conviveram com o ex-presidente contaram os grandes momentos de sua vida. Éramos 2 blocos que não se comunicavam. De um lado, a ditadura militar, e de outro lado, a sociedade. Ele se destaca, então, no mundo jurídico, como um intelectual de proa, de liderança, que articula a questão jurídica à questão política. O Faoro era um intelectual, jurista, homem correto, corajoso. Por isso é que ele conseguiu talvez nos ajudar tanto, e ele era muito respeitado, tanto que, imagina, um ditador do porte do Ernst Geisel, do presidente Geisel, o recebeu. E ele falou o que tinha que falar, cobrou o que tinha que cobrar. E deve ter tido um peso enorme. Ele é a ponte que nos leva ao diálogo, e a partir desse diálogo é que nasce a possibilidade da lei de anistia, que nós negociamos com o Petrônio, e o Petrônio negociava com a ditadura. Havia também, depois de 64, a prisão que não permitia habeas corpus também. O habeas corpus foi suprimido para matéria política. E quem derrubou, e isso permitia a tortura nos quartéis, nas prisões,
foi o presidente da ordem de então, o doutor Raimundo Fauro, um ilustre intelectual, um advogado notável, foi procurador do Estado aqui. Ele foi quem acabou com a tortura no país e pouca gente sabe. Além de jurista, foi um dos mais importantes cientistas sociais brasileiros, autor de ensaios de direito e ciências humanas, deixando um raro legado para a advocacia e para o pensamento político brasileiro. O jornal Zero Hora publicou na última semana artigo do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. No texto, ele aponta o voto como arma para a reforma na política do país. Segundo Lamáquia, só dessa forma é possível alcançar o fim do descompasso entre os anseios da sociedade e as respostas no Congresso. O artigo traz ainda críticas do presidente nacional da OAB em relação à reforma aprovada no Congresso Nacional e o arquivamento do processo contra o senador Aécio Neves. A íntegra do artigo você encontra na página do Conselho Federal. A OAB de Sergipe desagravou mais uma advogada que teve suas prerrogativas desrespeitadas enquanto exercia a profissão. O ato foi em favor da advogada pública Rosenice Figueiredo Machado. O ato de desagravo marcou a seccional da OAB em Sergipe. Atuante na defesa das prerrogativas da classe, a Ordem Sergipana desagravou a advogada Rosenice Figueiredo Machado. Ela teve seus direitos violados no exercício da advocacia pública e foi processada por dar parecer jurídico favorável à legalidade da contratação emergencial do serviço de coleta de lixo na capital, Aracaju. Na nota de desagravo público, o presidente da seccional, Henrique Clay Andrade, afirmou que o ato restabelece a dignidade, honra e imagem da profissional. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, Jarbas Vasconcelos, participou do desagravo e frisou que a OAB não vai permitir a banalização da liberdade constitucional do advogado. No ato, Rosenice foi ainda empossada como procuradora-geral da OAB de Sergipe. A Biblioteca Digital é um dos diferenciais do site da OAB, que sempre busca inovar e facilitar o atendimento ao público. São dezenas de livros que podem ser acessados de graça por qualquer pessoa. E advogados registrados na OAB possuem acesso exclusivo a algumas publicações. Ampliar o acesso à informação, propor discussões e servir como referência para o saber jurídico. Estas são algumas das propostas da Biblioteca Digital da OAB, criada em 2014. O atual acervo conta com 188 obras gratuitas que estão à disposição do público. São títulos diversos que abordam diferentes áreas de atuação dentro da advocacia brasileira e mundial, como crimes cibernéticos e corrupção. Entre os autores de destaque, é possível encontrar obras da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, dos ministros Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Além disso, todas as edições dos anais da Conferência Nacional da Advocacia têm o acesso liberado. Todo o material disponível na Biblioteca Digital fornece aos leitores conhecimento que não se restringe apenas ao campo acadêmico, mas que auxilia na execução de funções jurídicas e sociais. E para ter acesso aos livros é muito fácil. Basta baixar o arquivo no site e começar a leitura. Obras com o selo OAB Editora e selo Conselho Federal da OAB podem ser consultados, além de publicações da Editora Fórum, que são exclusivas para advogados filiados à ordem. A OAB tem um clube de serviços para os advogados e advogadas. O portal de convênios, firmado pela entidade, oferece serviços exclusivos como descontos em restaurantes, escolas, passagens aéreas e várias outras vantagens. Descubra agora como ter acesso a esses benefícios. Agora, a advocacia brasileira tem mais chances de descontos no Clube de Serviços da OAB. O portal de convênio firmou parceria com 66 novas empresas. Elas oferecem produtos e serviços com preços especiais. São descontos que vão de 5% a 60%. No Clube de Serviços da OAB, os profissionais encontram 20 categorias diferentes que vão de hotéis, entretenimento, educação, vestuário a serviços de saúde e turismo. São descontos em nível nacional e específicos para alguns estados. Toda a classe pode acessar os convênios e adquirir produtos com valores menores.
Participe e experimente as vantagens do Clube de Serviços da OAB. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!